Fala aí, galera. Hoje a gente começa refração da luz, continuação de óptica geométrica. A gente viu princípios da óptica geométrica, espelhos planos, espelhos esféricos. Agora a gente entra em refração da luz, ok? Então vamos adiante aqui. Primeiramente, antes de a gente entrar em refração da luz, vamos fazer uma introduçãozinha, certo? E nessa introdução eu queria dizer mais ou menos o que a gente vai estudar em refração da luz. Então, em refração da luz, alguns fenômenos vão ser estudados. Como qual, por exemplo? A distância real e a distância aparente, no caso, de uma piscina, né? De um objeto que se encontra dentro d'água. Não é verdade? Então, por exemplo, quando o índio ele vai fazer uma pescaria, que ele vai usar uma lança para isso. Então, ele tem que ter uma noção da distância real que o objeto vai se encontrar, no caso da superfície da água, e ele tem que ter uma noção da distância aparente também, né? Então, a gente vai estudar a falsa profundidade, beleza? Outra coisa que a gente vai estudar na refração é um fenômeno muito conhecido nosso, que é o fenômeno do arco-íris, ok? Que é um fenômeno que funciona através de refração da luz. Quando a luz branca, no caso, ela incide numa gota d'água, né? E daí ocorre a dispersão, que é a separação da luz branca, que é a mistura de 7 cores, né? Que vai separar, no caso, nas luzes vermelha, laranja, amarela, verde, azul, anil e violeta. Certo? Então se forma um arco-íris. Então mais para frente a gente fala sobre esse fenômeno, mas é só a introdução de alguns fenômenos interessantes que a gente vai estudar quando se trata de refração da luz. Beleza? Então vamos ver o seguinte aqui, gente. Como a gente vai estudar, no caso, a refração, né, só adiantando um pouquinho que a refração da luz é a passagem da luz de um meio para o outro, de forma bem resumida, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre as ondas visíveis. No caso, eu estou falando das cores. Né? Tem uma faixa de frequência, no caso, de luz visível. Então, os tipos de luzes visíveis são a luz monocromática, que é a luz formada por apenas uma frequência, luz formada por apenas uma cor. Né? Um exemplo, no caso, é o raio laser. Né? Aquele laser, no caso, que a gente usa, você está observando aí, é a luz vermelha, é a luz monocromática, é apenas uma frequência. Que, para adiantar um pouquinho, né, a luz vermelha é a luz visível com menor frequência, porque ela fica muito próxima no caso do infravermelho. Beleza? É a luz com menor frequência, porém com maior comprimento de onda, porque são inversamente proporcionais. Aí eu tenho o laser verde também, e tem outras cores, no caso monocromática, que são aquelas 7 cores do arco-íris que eu tinha falado instantes atrás. Ok? Então é o seguinte, eu falei aqui da luz monocromática, que é a luz formada por apenas uma cor, e no próximo slide a gente fala da luz policromática. Ok? Então vamos lá, gente. O que seria, no caso, uma luz policromática? A luz policromática é a luz formada por várias cores. Ok? Tá aí, ó. Ou seja, várias frequências também. Uma luz é denominada policromática quando é constituída de ondas eletromagnéticas de várias frequências. Um exemplo bem claro disso aqui, no caso, é a luz branca. Né? Nas nossas primeiras aulas de óptica geométrica, que tem gravado também no canal, você vai ver o seguinte, que eu falo no caso da luz branca, quando eu falo das cores, que no caso é a mistura das 7 cores do arco-íris, certo? Que aí eu tenho o seguinte para você, essa luz é formada por tais frequências. Por exemplo, a luz vermelha, que é a luz de menor frequência, a luz laranja, certo? Aqui eu estou indo por ordem crescente de frequência, ok? Depois a luz amarela, a luz verde, a luz azul, a luz anil e a luz violeta, que é a de maior frequência, certo? Então, é formado pelas 7 cores do arco-íris. Então, vamos ver o seguinte, gente. Olha só. Conceito de refração. Né? A gente fez uma introdução no caso de refração. Agora a gente vai trabalhar realmente os conceitos. Bem, primeiramente, o que seria, no caso, a refração da luz? A refração da luz ela vai ocorrer, gente, quando a luz ela vai passar de um meio para o outro. Ela vai incidir em um meio, toca na superfície, passa essa superfície e se propaga em outro meio. Ok?
Então isso no caso é uma refração, vai ocorrer quando a luz passa de um meio para o outro. Lembrando que, olha só gente, quando a luz no caso ela passar de um meio para o outro, certo? Ela vai ter no caso a mesma frequência, certo? A frequência não muda. Aqui gente, aqui é o exemplo de uma refração, essa animação aqui. Uma lanterna, no caso que ela está no meio, mergulhado no meio que é o ar, certo? E quando ela passa, no caso, pela água, você vê que ela vai se propagar de uma forma diferente, ela sofre um desvio, porque são meios, no caso, de índice de refração diferente. Isso aqui a gente vai estudar melhor quando a gente falar sobre as leis da refração, beleza? Então é o seguinte, gente, ó, acabei de conceituar com vocês o fenômeno físico que é a refração. E lembrando que eu tenho dois tipos de refração, a refração regular, né, que quando a luz ela passa por um meio e ela, ao passar por esse meio, ela no caso consegue passar perfeitamente, que é o que ocorre no caso no vidro transparente, e você consegue ver perfeitamente que está do outro lado, ou no caso a refração difusa, que quando ela passa por uma superfície, que a superfície não é perfeitamente lisa, certo? É quando passa, por exemplo, por um vidro fosco. Então, quando isso acontece, a imagem que é vista, no caso do outro lado do vidro, é uma imagem, no caso, difusa. Então, você não consegue ver perfeitamente o que está do outro lado. Ok? Esses são os dois tipos de refração. A refração regular, né, e a refração difusa. Existe uma grandeza física que é chamada de índice de refração, ou densidade óptica. A gente vai falar sobre ele no nosso próximo slide. O índice de refração, como eu tinha falado para vocês. O que é o índice de refração? É a relação entre a velocidade da luz no vácuo, né, que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, ou 3 vezes 10 a quinta metros por segundo, dividido pela velocidade da luz no meio. Então, a partir daí, eu consigo calcular o índice de refração, né, que é N igual a C sobre V, onde N é índice de refração, o C é a velocidade da luz no vácuo e o V é a velocidade da luz no meio. C, no caso, que é a velocidade da luz, vem do italiano celere. Tá? Então, ele pode ser em metro por segundo, 3 vezes 10 a oitava, ou pode ser em km por hora, que é 3 vezes 10 a quinta. E aqui são as unidades. Ó. Velocidade da luz no vácuo, se for no SI, no Sistema Internacional, ela é em metro por segundo. A velocidade da luz no meio, como é uma velocidade, também é em metro por segundo. Já o índice de refração é uma grandeza adimensional. Como você vai cortar metro por segundo com metro por segundo, você não vai ter dimensões ali. Então a grandeza aqui é adimensional, ou seja, o que isso quer dizer? Que não existe aqui unidade de medida para o índice de refração. Beleza? Ó, então aqui está a definição no caso do índice de refração. Índice de refração é a relação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio. Ok? Por exemplo, a velocidade da luz no vácuo vai ser sempre esse valor, mas no meio, por exemplo, na água a luz vai ter uma velocidade, né? No ar vai ter uma, na água vai ter outra, no vidro vai ter outra velocidade, certo? Isso depende de quê, esse de refração? Ele depende de alguns fatores, né? O primeiro fator é a densidade, no caso do meio. Ó, quanto maior a densidade de uma mesma substância, maior é seu índice de refração. Ok? Se maior vai ser o índice de refração, menor vai ser a velocidade, porque são grandezas inversamente proporcionais. Então, com mais dificuldade vai passar, de acordo com a densidade do meio. Segunda, no caso, observação. A pressão e a temperatura influenciam no índice de refração dos materiais, porque influenciam em suas densidades. Perfeito. Se você tem um ambiente que tem o ar, por exemplo, né, a velocidade da luz pode mudar. Se a temperatura estiver alta, você vai ter um ambiente menos denso. Então, a luz passa com a velocidade, no caso, maior. Certo? Se você tem, no caso, um ar mais denso, então a luz passa com a velocidade menor. E o terceiro que é o seguinte, que o índice de refração é inversamente proporcional à velocidade da luz no meio, que é o V. Se V diminuir, N aumenta e vice-versa. Ok? Então, a partir daqui, gente, vamos ver um exemplo, tá? Uma questãozinha aqui, um exemplo que eu separei, um exemplo bem simples, para a gente, no caso, trabalhar essa questão de índice de refração. Então, vamos lá para o nosso exemplo, para a gente trabalhar aquilo que a gente está vendo em relação à teoria.
Exemplo 1. Uma questãozinha aqui, ó, que diz o seguinte, tá? O índice de refração absoluto de um meio material transparente é de 1,3. Olha só, eu vou no caso grifar, certo? Esse dado aqui, que é interessante e a gente vai usar ele. Ele dá aqui, no caso, o índice de refração absoluto, isso é o valor de n. Sendo a velocidade da luz no vácuo 3 vezes 10 oitava, é outro dado aqui que eu vou anotar, certo? É interessante, gente, que nas questões você grife os dados e anote eles. Ok? Para você saber qual fórmula vai usar. Certo? E nesse material, ele é em metro por segundo igual a quanto? Ele quer, no caso, né, a velocidade da luz no meio. Então, qual é a pergunta aí? A pergunta aqui é bem clara, certo? Ele quer a velocidade da luz no meio em metro por segundo. Tá aqui, ó. Tá? Em metro por segundo. Ele quer a velocidade da luz no meio. Beleza? Então, vamos grifar aqui, né, o que ele está pedindo, que é justamente a velocidade da luz no meio, que é o valor de V. Vamos lá. E aqui, no caso, são as alternativas. Letra A, 1,7 vezes 10 oitava metro por segundo. Letra B, 2,3 vezes 10 oitava metro por segundo. Letra C, 3 vezes 10 oitava metro por segundo. Letra D, 3,9 vezes 10 oitava metro por segundo. E letra E, 4,3 vezes 10 oitava metro por segundo. Vamos pegar os dados da questão, para ser bem organizado. Ele dá o índice de refração que já está grifado, que é 1,3. E ele dá a velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 oitava metro por segundo. E o que ele pede na questão? O valor de V. Pelos valores que eu tenho aqui, qual fórmula eu vou usar? N é igual a C sobre V. Índice de refração é igual a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. Então, no lugar de N, eu boto 1,3. No lugar de C, que é a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 oitava. Esse V que você está vendo aí, como ele está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Então, você vai ter 1,3 vezes V igual a 3 vezes 10 oitava. Esse 1,3 que você está vendo aí, que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, 3 dividido por 1,3 dá aproximadamente 2,3. Aí você repete o 10 à oitava. A alternativa aqui, né, que você vai marcar, é a letra B. 3 vezes 10 à oitava, metro por segundo. Beleza? Então, a alternativa é a letra B. Então, galera, na próxima aula a gente vai falar sobre as leis da refração. Assunto muito importante, que cai muito no caso no Enem, né? E que cai com frequência no SSA2 da UPE, da Universidade de Pernambuco. Beleza, galera? Então até a nossa próxima videoaula. Até mais.